Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar de pé nesse instante. Vamos iniciar o nosso culto. Converse com o Senhor mais uma vez. Ore a Deus. Glória a Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui. Te adoramos, ó Deus, pela vida, por mais um dia. Não sabemos se teremos o amanhã, mas as nossas vidas estão nas suas mãos e te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo com tantas faltas e falhas, a tua mão ainda continuou sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo. E agora que nós estamos aqui na tua casa, quero te pedir que o Senhor possa nos ajudar. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos aqui e o Senhor estar bem presente no nosso meio. Senhor, que o Senhor venha ser a razão do nosso viver e a razão de estarmos aqui. Ajuda-nos a entendermos e a vivermos isso. Não é o louvor, não é o homem, não é a igreja, a denominação, mas é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o céu só é céu, não por causa de ruas de ouro ou por causa disso ou daquilo, mas é porque Deus está lá. Se não fosse o Senhor, nem adiantaria irmos para lá, Senhor. Então, ó Deus, ajuda-nos a entender que se não fosse o Senhor aqui também, nem adiantaríamos vir aqui. Ajuda-nos essa noite, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, e nos abençoe nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 vai falar da cura de um homem que ele era coxo. Atos capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração. Ir ao templo é para orar. Ir ao templo é para conversar com Deus. Ir ao templo é para ouvir Deus. Já vemos um primeiro ensinamento aqui, né? E a hora não era nem 7 da noite. Às 3 da tarde. E nesse momento era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele disse para aquele aleijado, aquele coxo. E o coxo olhou para ele atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelo se firmaram. Agora o versículo 16. Então nós lemos que algumas pessoas estavam indo para o templo orar, e tinha também ali um aleijado na porta do templo. Entrou Pedro e João e pede uma esmola. Ele não tinha esmola, mas o que ele dá para aquele homem é: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele dá para ele uma palavra de cura. E olha o versículo 16. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim,
A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aqui está mencionando o principal nome aqui, é o nome de Jesus, não é o nome de Pedro, não é o nome de João, não é o nome do homem que foi curado, é o nome de Jesus. Este nome é poderoso. Esse nome, ele levanta os mortos, ele ressuscita os mortos, ele dá cura aos aleijados também. Esse nome também tem poder sobre a depressão, tem poder sobre a opressão, tem poder sobre a sua fraqueza, a minha fraqueza, a nossa fraqueza. Ele tem poder contra o desânimo. É só em nome de Jesus. Parece simples, mas é a fé nesse nome. Pedro chega ao ponto de dizer assim: por que vocês estão me olhando? Você acha que esse homem foi curado porque eu estava em jejum? Porque eu tenho poder? Ele falou assim: não, foi curado por causa do nome dele. É o nome de Jesus. Esse nome é sobre todos os nomes. É nesse nome que nós temos o perdão dos pecados. Então, se você se sente culpado, ou está difícil alguma coisa, precisa de uma cura, pede para Ele, converse com Ele. Hoje é uma noite que vai ser tratado só Jesus, só Ele. Amém? Pai, nós te adoramos e agora vamos cantar alguns louvores, depois vamos ouvir a Tua palavra e somos gratos a Ti, ó Deus, por mais um dia, por mais uma noite, pelo privilégio que nós temos de poder estar aqui, Senhor. Obrigado. E nos abençoe, Senhor. Toma os que vão cantar, que cantem em espírito, com a consciência pura, limpa, santa. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Boa noite, queridos. Aproveitar que ainda estamos de pé, quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou ler aqui comigo, aqui em cima, 1 Timóteo 2, o verso 5. Acredito que hoje a gente vai falar bastante sobre isso, que fala, é a nossa base onde somente Cristo, é somente por Ele. E hoje nós vamos louvar também baseado nisso. O texto nos fala assim: pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Como é que é o nome dele? Jesus Cristo. Não há mais nada além disso. E é o que nós vamos louvar hoje. Amém? Vamos bater palmas ao nosso Deus, ao nosso Cristo, porque Ele é digno. Amém? Sim, Pai, Tu és o único motivo, Tu és o único caminho, és a escada que nos liga até Deus. Obrigado por isso, Pai. Vamos cantar juntos: a minha vida entreguei. Minha vida entreguei, eu preciso só de Ti. Te procuro, eu sei que eu vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a Ti eu vou buscar, pois nada sou sem Ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar
graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje, o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Eu vivo só. Vida, caminho, verdade és, eu vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu és o único caminho pra mim. Tu és o único caminho pra mim. E é somente a Ele que nós adoramos, porque Ele é o único. Ele é o único de receber, digno de receber louvor, digno de receber adoração. Amém? Receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Mais uma vez ao único, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos
teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Vamos cantar juntos, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te adorar, Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração adorador. Ajuda-nos, ó Deus, a cantar louvores ao Teu santo nome. Porque ao cantar louvores ao Teu nome, adorar o Senhor, nós é quem somos beneficiados, ó Deus. Nós é quem recebemos as bênçãos do Senhor. Assim como o Senhor naquele dia curou aquele homem, Pai, que nessa noite a exposição da Tua palavra, assim como nós também acabamos de cantar, que o Senhor possa estar ministrando ao nosso coração. Senhor, que a fé jamais se aparte do nosso coração. Ou então que nós jamais venhamos cometer algo, coisas, pecados que nos afaste do Senhor. Nos abençoe nessa noite. Derrama a Tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ofertar, fique à vontade. É você e o Senhor neste momento. Também queremos orar pelas crianças. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças. Glória a Jesus. A igreja de pé nesse instante. Vamos orar pelos pequeninos. Glórias a Deus. Senhor, nós queremos te pedir mais uma vez que o Senhor possa fazer um culto, estar bem presente com eles, com as crianças, com a tua serva ali embaixo. Que o Senhor possa conceder toda a graça. Pai, em nome de Jesus. Pai, que a presença do Senhor venha a ser tão real ali embaixo com eles, assim também como te pedimos aqui em cima. Derrama a tua bênção, dê graça, dê toda a orientação e direção. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Agora vamos ouvir a palavra. Senhor, ministra o nosso coração. Derrama a tua graça sobre todos nós que estaremos expostos à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E o Arthur? É quem hoje? Hoje não é o senhor? Então é eu mesmo que tinha preparado em casa. Oi? É só Cristo hoje. Amém. Vinícius, não seria ele hoje? Ele falou que não entendeu que era ele. Mas eu já preparei o estudo também já. Os irmãos tomem assento então. Glória a Jesus que eu preparei. Glória a Jesus. Amém. O pastor tem que estar sempre preparado mesmo, senão. Glória a Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Hoje, a parte que nos toca falar é só sobre o nome de Jesus. Solo Cristo. A Sagrada Escritura, quando houve no passado a reforma, como já dissemos, ela foi para trazer a igreja para mais próximo da palavra, porque é possível nós nos distanciarmos. É possível, mesmo tendo as Escrituras nas mãos, também nos distanciarmos. E longe dela, mais ainda. E como o povo na época não tinha as Escrituras em suas mãos, ela estava nas mãos de poucas autoridades eclesiásticas. E também a Bíblia só estava em uma língua restrita, que era o latim. Então estava difícil para os demais ter o conhecimento. E o primeiro assunto foi sobre... Alguém lembra? Só as Escrituras. E hoje é só Cristo. Solo Christus. Então, Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12. Ainda continua aquele mesmo assunto onde o apóstolo Pedro e João, eles estão ali no templo da Porta Formosa, e é curado um homem que era aleijado desde quando nasceu. Ele é curado e eles são quase coagidos pelo que eles fizeram de bênção na vida daquele homem. Eles são bem interpelados, mal compreendidos. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E não há salvação
em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então é só Cristo. E nessa noite nós vamos entender um pouco mais por que é só Cristo. Algumas religiões nem falam o nome Cristo. Algumas denominações nem falam o nome Cristo. Então, irmãos, toda a eternidade, ela está centrada em uma pessoa. E essa pessoa em qual está centrada é Cristo, é Jesus Cristo. Esse é o nome sobre todos os nomes. A Bíblia, ela tem um tema central. E o tema central da Bíblia é Cristo. Não tem um tema central o homem. Não tem um tema central a religião, a denominação. O tema central da palavra de Deus é Cristo, é só Jesus. A história da humanidade, ela é toda vinda em Cristo também. Ela começou ali com o Adão, mas já há uma promessa assim que houve o pecado, Cristo. Na morte de um animal, já simbolizando Cristo. A igreja tem uma única mensagem. Aí está um ponto difícil de entender para muitos. A mensagem única é a mensagem pregar Cristo. Nós pregamos muitas coisas às vezes. Já há cultos, não vou citar nomes, que não se prega só experiência. Leia a Bíblia por ler e vai pregar o que quer, vai falar o que quer, vai contar o que quer, vai ministrar o que quer. E às vezes até pode falar um pouquinho de Cristo. Mas a igreja tem uma única mensagem. A mensagem é pregar Jesus. E Paulo fala sobre isso. Quando eu fui a vós, eu não fui com sabedoria humana, eu fui com aquilo que Deus me mostrou. E o que Deus mostrou para ele, ele falou assim, eu não fui desobediente à visão. A visão que ele tem é de pregar a Cristo. E há um versículo que eu não coloquei aqui, mas é fácil de achar esse versículo, é 1 Coríntios. Romanos, só um momento. Então, irmãos, a mensagem central da palavra é Cristo. É a pessoa de Cristo em todos os sentidos. Olha o versículo, Romanos 1, 16, diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder para a salvação. E só existe um Salvador. Maomé não salva, Allan Kardec não salva, Karl Marx não salvou, Buda não salva, Confúcio com todo seu conhecimento, nenhum desses homens salva. Maria não salva, você não salva, eu não salvo, a igreja não salva. É só Jesus que salva. Então há uma importância muito grande de nós ficarmos sempre com Cristo. O nome é um Cristo e não devemos nem de nos cansar. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Jesus, é o nosso Salvador. E o apóstolo Paulo, ele novamente em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. 1 Coríntios 1,16, o apóstolo vai dizer assim, porque não me enviou Cristo, ou Jesus, não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não se anule a cruz de Cristo. O evangelho, a mensagem é Cristo, é 1 Coríntios que eu falei, 1,17. Aí, ó, é 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. A mensagem da Bíblia é Cristo. A igreja tem uma mensagem. A mensagem é Jesus Cristo. Então a igreja tem uma única mensagem, e a mensagem é Jesus, é pregar Jesus. A pessoa de Cristo
A pessoa de Cristo tem seus atributos, tem suas obras, mas a essência é Ele. Não pode fugir dele. Às vezes você vê algumas coisas por aí que é meio estranho. Mas se volte para a palavra, fique na palavra. Então, existe salvação fora de Jesus? É uma pergunta. Você acha que existe salvação fora de Jesus? Vamos à resposta. Existe salvação fora de Jesus? A salvação não está em nenhuma religião. A salvação não está em nenhum ícone, em nenhuma pessoa, nenhum papa, nenhum homem, nenhuma religião, nenhum dogma. Não está em nada disso. A salvação ela está unicamente em Jesus. Seja quem for que você goste, que você já ouviu falar, mas a salvação só está na pessoa de Jesus. Uma vez me perguntaram, o que você acha da mãe de Jesus? Eu falei, vou te explicar. Jesus, ele era Deus e ele era homem. Como homem, eu posso te falar. Quem ela é? Foi uma mulher usada por Deus, santa, separada, e foi usada por Deus. Mas ela não é a mãe de Deus. Porque Deus não tem mãe. Ela era a mãe de Jesus, do Deus homem. E eu também falei, e não foi ela que morreu numa cruz para me salvar. Não foi ela que disse, vinde a mim. Foi Jesus. Então, a salvação não está em nenhuma igreja. Nenhuma igreja pode salvar ninguém. A salvação, ela é exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode salvar. É o que nós lemos em Atos 4:12. Não há salvação. E o foco é também a salvação. Porque Jesus veio para salvar. Jesus veio para nos aproximar, não, para nos colocar em Deus. Ele veio para te aproximar. Se for só para aproximar, está incompleto. Ele veio para te colocar em Deus. Ele veio para te salvar. Por isso que a salvação é salvação. A salvação não é uma brincadeira. Tem pessoas que fazem, eu estou aprimorando minha salvação. Eu estou aperfeiçoando minha salvação. O que você está aperfeiçoando, está dizendo que aquilo ali está imperfeito. Ninguém aperfeiçoa a salvação. Por isso que é ensinado com propriedade. A salvação é dom de Deus. A santificação é um processo que Deus quer que nós venhamos viver e nos santificar. Mas a salvação é o que Deus quer que nós tenhamos em Cristo Jesus. E é só Ele que pode salvar. Então a pergunta é, por que Jesus pode ser o nosso único Salvador? Por quê? Porque a Bíblia afirma que todos pecaram. Então existe salvação fora de Jesus? Não. Todos nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus. A salvação só está nele. A Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram. É por isso que precisamos de um Salvador. Alguém uma vez em São Paulo tinha um outdoor muito grande, aí colocou assim, lá estava assim, só Cristo salva. Alguém pinchou com um pincel. Salva de quê? Foi uma boa pergunta, entendeu? Salva de quê? É interessante que se ele salva de quê? Ele salva dos nossos pecados. É só Ele que pode nos salvar e nos perdoar. Então, por que Jesus pode ser nosso único Salvador? O único, hein? Há pessoas, há religiões que têm mais de um Salvador. Quando você começa a invocar, a pedir a outro ou a outra, está dizendo que um só não é o suficiente. Mas Cristo, Ele é o suficiente. A Bíblia diz que palavras, boas obras, ninguém pode ser salvo. Ninguém vai ser salvo. Eu sou salvo porque eu estou me santificando. Não. Você está se santificando porque já é salvo. Se você se santifica para ser salvo, você está invertendo o que está escrito. Então, todo salvo, ele corre para uma vida de santidade. Ele começa a buscar mais ao Senhor. Ele começa a se despir do velho homem também. As coisas que eles faziam antes, ele não começa a fazer. Ele começa a mudar. Ele começa a ter uma direção diferente.
Então, por que Jesus pode ser nosso único Salvador? Porque todos nós pecamos. E não só pecamos, nós precisamos de alguém que nos salve. Eu não posso te salvar. Ninguém pode salvar a não ser Jesus Cristo. E nem você pode se salvar. E tem pessoas... Essa semana eu conversei com alguém, essa pessoa, ela estava dizendo assim... Ela estava dizendo, eu tenho Cristo e eu sou o Cristo para mim mesmo. Isso aí vem de uma religião que entra por essa área dizendo que, já que o Senhor está em você, você mesmo se salva. Você não se salva. Você é salvado, você é alcançado. Então a Bíblia diz que de fato, Deus ele é justo. E Deus não vai inocentar. Mas e o índio que não conhece Jesus? Quem pode te afirmar que o índio não conhece Jesus? Quem pode te afirmar que ele nunca ouviu o Evangelho? Se Deus não vai pegar ninguém de surpresa. Eu me lembro que certa feita fomos fazer um evangelismo entre os índios, numa cidade lá em Aracruz, no Espírito Santo. Tínhamos acabado de chegar do Peru e um grupo de pastores chamaram para ir visitarmos os índios. E fomos em um ônibus. Levamos comida, levamos roupa, levamos bastante coisa. E ali começamos a reunir. E havia várias aldeias ao redor. Porém, nós estávamos em uma aldeia onde só aquele grupo ficou ali. E eu me lembro que nesse momento em que estávamos começando a cantar, um pajé de uma outra tribo, estava perto também ali, saiu correndo da tribo que estava e chegou até nós. Nós estávamos cantando em português, é claro. Os índios também falavam português. Embora eles também tinham a sua língua, o seu dialeto. Mas é interessante que ao começar a cantar, chegou o pajé e ele parou a nossa reunião. Ele levantou a mão e parou. E nós paramos. Aí o outro líder falou, o que você quer? Ele falou o seguinte, Yanderu me mandou vir aqui na aldeia de vocês. Porque alguém vai pregar sobre Tupãim. Olha só, na linguagem desses indígenas, Yanderu era Deus, Tupãim era Jesus Cristo. Talvez você pense que eles não sabem, eles têm muito conhecimento. Eles sabem o que é pecado e o que não é pecado. E ele falou assim, alguém vai falar sobre Tupãim. Aí eu perguntei para o outro assim, quem é Tupãim? Aí ele falou, é Jesus. E eu falei, Yanderu? Ele falou, é Deus. E esse cacique, esse pajé ali, ficou ali esse cacique. Ficou no nosso meio ali, nós começamos a cantar. E no meio do canto, esse pajé começou a pular muito alto. Ele não parava, ele pulava igual uma pipoca. Mas pulava muito. Anormal de todos nós. Nós pulávamos de uma maneira assim, ele estava na pipoca, pulando, não parava de pular. E aí eu perguntei assim para o que está acontecendo? O outro falou assim, não sei, eu vou saber. E ele começou a falar uma língua estranha. E eu falei, que língua é esta? Que dialeto é esse? Também não sei. Eu só sei que essas tribos que estão aqui pertinho aqui, todas nós conhecemos o dialeto deles. Porém, essa aqui a gente não conhece. Eu sei que nós começamos a cantar. Daqui a pouco ele começou a pular e a falar em línguas estranhas. E depois nós entendemos que ele, depois ele conta, que ele recebeu um poder tão grande naquele momento que foi bom para ele. Claro que ele já tinha um conhecimento da verdade já. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é soada. E Deus tem compromisso quando a gente fala de Jesus. Eu já passei muito mal o testemunho de falar, pregar para as pessoas, falar, contar a experiência e não falar de Jesus. E depois Deus me fala assim, você falou tudo e não falou nada. Eu falei, como assim? Você não falou de Jesus para as pessoas. Você não mostrou que Jesus salva, que Jesus liberta. Observa quantas vezes passamos por isso. Nós começamos a contar as experiências, contamos e falamos, mas não falamos de Cristo. E Paulo falava, a minha pregação é Cristo crucificado. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que ninguém pode ser salvo pelas obras. A Bíblia diz que Deus é justo e que ninguém inocentará. A alma que pecar vai morrer pelo pecado que ela cometeu. E ele diz também, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados no dia do juízo, pelas nossas obras, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, pelas nossas omissões. Por quê? Porque o padrão de Deus é perfeito. Aí você vai dizer, então, estamos fritos. Eu também diria a mesma coisa.
nós estaríamos fritos se não houvesse Jesus Cristo. Aí sim, estaríamos perdidos, bem perdidos, se não fosse Jesus Cristo. É aí por isso que toda a Escritura, ela se volta para a pessoa de Jesus Cristo. Toda a Bíblia é Jesus. Então, por que Jesus pode ser nosso único Salvador? Porque somos pecadores, porque pelas suas obras, pelas nossas ações, ninguém será salvo. É ninguém. E ponto. Não é por meio de A nem de B. Se o padrão de Deus é a perfeição, e é a perfeição, ninguém vai mudar isso. E Ele também sabe que nenhum de nós somos perfeitos. Ele envia alguém que vive perfeitamente e que é perfeito em toda a vossa maneira de viver. E é incrível que mesmo sabendo disso, eu vi uma vez um homem pregando na igreja e um jovem depois me procurou, falou: pastor, por que aquele presbítero, ele chegou a mencionar que Jesus como homem, ele também sentia tentação pelo pecado? Eu falei: rapaz, aonde ele encontrou isso na Bíblia? Só que ele falou coisas mais sérias, que eu não vou ficar mencionar aqui. Mas está ficando louco esse presbítero? Falar que ele em tudo foi tentado, no sentido de que, então que ele desejou, mal ele pensou, porque se até em desejar e pensar, Jesus não chegou à carnalidade de como nós temos a carnalidade, e não tinha a essência de pecado. Então, queridos irmãos, o padrão de Deus é a perfeição. Como Deus, sendo justo, pode justificar o injusto? Pensa nisso. Se Ele é justo, como é que Ele vai te justificar, irmã? Não é justo o justo justificar o injusto. Isso é correto, sabe disso? Não é justo o justo justificar o incorreto. Como Deus pode justificar o ímpio ou o injusto e ao mesmo tempo ser justo? Por isso que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele é justo. E como é que Ele vai justificar o injusto? Então, como Deus, sendo justo, pode justificar o injusto? Como? Não é justo o justo justificar o injusto? Como Deus pode justificar o ímpio, o injusto, e ao mesmo tempo ser justo? Por isso que é bom conhecer a palavra. Aqui está a essência do cristianismo. É que Deus enviou Jesus. Ele é o justo. Ele é o perfeito. Então creia só em Jesus. Quando alguém querer te enfiar goela abaixo, outras coisas. Certa feita eu estava na igreja e todas as vezes, após o culto, eu estava no Peru nessa época, eu nunca esqueci dessa experiência. Alguém vinha de uma outra religião e ficava perto das ovelhas que eu era pastor e ficava assim: ah, essa religião está faltando alguma coisa. Ah, está faltando mais alguma coisa. Vocês não ouvem toda a verdade. Aí marcamos o encontro. Aí ele levou um monte de livros de uma autora, de uma sacerdotisa, e falou assim: ela diz isso, ela diz aquilo. Eu falei assim: eu não estou querendo saber o que ela diz, eu quero saber, vamos só para a Bíblia, vamos usar só a Bíblia. Eles não aceitaram só a Bíblia. Eu tinha que acompanhar, eu tinha que ter as escritas de outros livros. Não, outros livros não tem Jesus. Ainda que fale de Jesus, não é de Jesus. Então só a Bíblia, como foi dita na semana passada, só as Escrituras. Eu tenho até aqui de volta aqui, ó, esse livro aqui é de uma religião. Porém não é, aqui não é só Jesus aqui não. Aqui não é só Jesus. Quer ver uma experiência sobre esse livro aqui? Ainda não vou dizer o nome, qual é a denominação não. Mas nesse livro aqui está dizendo o seguinte, que esse homem que fundou essa igreja, ele estava aí no meio de uma mata, e no meio dessa mata apareceu Pedro, João e Tiago. Não, perdão, apareceu um outro anjo, que não está na Bíblia aqui, porque a Bíblia só menciona o nome de 2 anjos, com o nome, é Gabriel e Miguel. O Lúcifer é um nome latim, que não está no original aqui, mas alguém dá esse nome. Mas aí colocou um outro nome, que apareceu um outro anjo.
Outro anjo também que se fala muito no nosso meio, o anjo Rafael. Não está na Bíblia, isso é de uma outra religião. Não existe esse nome na Bíblia de Rafael. Mas esse homem, ele recebe a visita desse anjo e ele fala que vai ser batizado pelo Pedro e pelo João e pelo Tiago. E Pedro, João e Tiago já tinham morrido. Ou seja, os mortos vão batizar alguém. Então, ou nós venhamos crer em toda a Escritura e somente nela, ou vamos andar com a mente meia desviada. Porque aqui pode mencionar Jesus, pode mencionar o Espírito Santo, pode falar de Deus, mas tem muito mais coisas. Então é perigoso. Então, o padrão de Deus é a perfeição. Então, e a palavra ela é perfeita. Então, como Deus, sendo justo, pode justificar o injusto? Ele pode. Deus enviou o seu filho. Quem foi seu filho? Ele foi justo. Para quê? Por que um justo veio ao mundo? Para assumir o meu e o seu lugar de injustos. Nós somos injustos. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha que coisa, como a palavra ela é um todo. Romanos 5, 1. Como Deus pode justificar o ímpio? Como? O injusto. Ao mesmo tempo. Então falamos que o cristianismo tem essa resposta. A Bíblia tem essa resposta. Quando Jesus estava na cruz, sendo morto, Deus lançou sobre ele todos os meus pecados, todos os seus pecados, todas as nossas injustiças, porque o nosso pecado é uma injustiça contra Deus. Um dia eu ainda falei, o nosso pecado ele é maligníssimo. Ele é uma rebelião contra Deus. Olha Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados, pois, mediante a fé. Então, nós somos justificados, nós éramos injustos, mas Jesus nos justificou. Eu glorifico a Deus demais por isso. Tem hora que eu chego a dizer, Deus, obrigado por ser o que eu sou e ter alguém que pode me justificar, que é só o Senhor mesmo. E em Gálatas capítulo 3, versículo 13, olha que interessante. A Bíblia fala que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus leva tudo. Esse homem perfeito, ele levou o meu e o seu pecado. Tudo foi lançado sobre ele naquela cruz. Deus lançou todos os nossos pecados. Daqueles que confessam, melhor ainda. Mesmo que você não confessou, ele lançou. Agora você só tem que tomar posse da bênção em Jesus Cristo. Jesus foi feito pecado por nós. Foi feito maldição. Ele se fez maldito por causa de mim e de você. Cristo nos resgatou da maldição da lei. O assunto aqui não é a lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ele se fez maldito para que você não fosse maldito. Para que você fosse bendito. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Olha como é lindo, como o amor dele é maravilhoso. Então, ele carregou no seu corpo os nossos pecados. E eu vou te dar uma notícia que talvez você, só lendo a Bíblia que você vai entender isso. Até pelos que você fará. Não deve fazer, mas acaba faltando e falhando. Ele é propiciação pelos nossos pecados, por todos. Ele pagou a nossa dívida. Ele pagou. Hoje alguém me mandou uma mensagem, pastor, obrigado pela oferta. Eu falei, irmão, a oferta maior foi paga naquela cruz. O que você recebe é glória para Deus. Já começamos a fazer a parte do envio para o campo missionário. E a pessoa vem agradecer, obrigado. E no sábado, um pastor mandou uma mensagem, pastor, se vocês estão em crise no Brasil, alguma lutinha por aí, vou contar a nossa realidade aqui. R$300 que eu recebo, que vocês enviam, dá para mim comprar agora só um saco de arroz. Não compro nem óleo, nem sal, nem farinha, nem nada. Só um saco de arroz. Mas enviamos. Glória a Deus por isso.
Ele não falou de açúcar, não falou de carne, não falou de frango, não falou de nada disso. Falou, é um saco de arroz. Está custando 25 mil francos. Ou seja, eu falei para a irmã assim, irmã, é por Cristo que a gente envia. É porque Ele toca nas pessoas. Então, toda bondade que se faz para Cristo, procede de Cristo. E ela é revertida em glória. Ele falou, nós ainda louvamos a Deus, porque vocês fazem isso por nós, nos ajuda. Então, queridos irmãos, Ele pagou a nossa dívida. Eu falei esse testemunho por causa da dívida. Ele pagou a nossa dívida. Ele morreu em nosso lugar como nosso substituto. É porque eu não trouxe aqui, mas eu estava lendo sobre a vida de Barrabás. Se eu falar aqui, eu vou falar um pouco errado. Eu prefiro uma outra mensagem, eu vou falar sobre Barrabás. Quando a Bíblia fala sobre Barrabás, aquela cruz era para o Barrabás, não era para Jesus. Porque a cruz ela era feita segundo a pessoa que ia ser colocada nela. E o Barrabás ali, ele é solto. Ou seja, Jesus ele entra no lugar do Barrabás. E Jesus ele entrou no nosso lugar. Nós hoje não precisamos mais dessa morte, dessa condenação, porque Ele se fez condenado por nós. Então, Ele é o nosso substituto. Quem ia morrer aquele dia lá no Monte Moriá, com Abraão, acho que é o Monte Moriá, lá no monte lá, era o Isaac. O Abraão, ele ia matar o seu filho mesmo. Ele não estava brincando. Ele levou a lenha, levou o cutelo, levou o fogo, ele ia matar, ele ia molar o Isaac, porque Deus tinha pedido para ele. Mas naquele momento, Deus proveu um cordeiro no lugar da morte do Isaac. Então Jesus, ele é o substituto. Então a Bíblia, ela só vai falar de Jesus. Então nós não podemos tirar Jesus da palavra. Nós não podemos falar outra coisa a não ser Ele. E Ele é representado também no maná que descia do céu, que desceu por 40 anos em Israel, no deserto. E uma coisa que eu leio, eu me entristeço quando eu leio, que o povo se enjoou do maná. Esse maná faxiento, essa coisa, já não aguentamos mais isso. E às vezes as pessoas, sem falar, sem expressar, ela faz o mesmo com Jesus. Eu ser crente, negócio de Jesus, ela não usa expressão, mas a prática dela é isso. É já não querer mais, é se afastar, é buscar outras coisas lá fora. Então, irmãos, Ele é o nosso substituto. Deus, sendo justo, puniu o nosso pecado em Jesus. Todo o meu pecado, todo o seu pecado foi ali, ó, cravado em Jesus. Foi tudo colocado nele. Eu me lembro que eu tinha uma camisa, e a minha camisa estava escrita assim atrás dela, um dizer atrás: Jesus está vivo. Hoje eu falei com Ele. Eu me lembro que quando eu estava em outro país, as pessoas, que negócio é esse? Está conversando com o morto? Eu falei assim, não, ele está vivo. Você não está lendo aí atrás aí? Quem disse que ele está vivo? Eu falei assim, a Bíblia e a história. Como? Eu falei, fé e crença. E não só fé e crença. Já não há mais como contestar isso. Porque Ele dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo. Então Jesus, Ele está vivo. Então Deus colocou sobre Ele todos os nossos pecados. Tudo sobre Ele. Jesus sofreu o golpe da injustiça. Como eu falei, a injustiça é um golpe. Quando nós pecamos, só Deus para suportar o nosso pecado. Essa semana eu vi um relato de uma pessoa cristã, ela colocando o absurdo que é feito para saciar a imoralidade de um homem. Crianças novinhas sendo usada e abusada por pessoas maiores, crianças de 4 anos. Isso aí a gente viu também em outros países, acontece isso. Mas olha o grau de pecado que está vivendo a humanidade. E imagina Deus vendo tudo isso. Então,
Deus, Jesus, ele sofreu o golpe da injustiça que eu e você violamos. O Adão violou. Não coma, não faça isso. Então nós sofremos com isso. Então ele morreu em meu lugar. Quem que morreu em seu lugar? Foi Jesus, não tem outro. Foi ele quem morreu numa cruz em seu lugar. E quando ele morre, a sua dívida foi quitada. A sua condenação, ela é retirada de você. E só Jesus pôde fazer isso e pode fazer isso. Então Deus é santo e justo. Por causa da obra do seu Filho, nós podemos ser perdoados. Nós podemos ser perdoados, sermos justificados, como eu li aqui agora em Romanos 5:1, sermos salvos pela graça. Ninguém é salvo, mais uma vez, pelas obras. Somos salvos pela graça de Deus. E quais são as evidências bíblicas que nos comprova que Cristo Jesus é o Salvador? Eu respondo para qualquer pessoa. Para mim, a primeira evidência é eu saber, é a Bíblia. Porque eu não saberia se não fosse a Bíblia. Eu coloquei isso. Para mim, a primeira evidência bíblica que nos comprova é eu crer na Bíblia, crer no Salvador, crendo só nas Escrituras. Quando você vê todo o Velho Testamento, todo ele vai te montando uma preparação para Jesus. Quando você vê o tabernáculo, tem pessoas que pregam com tanta propriedade, vai mostrando todas as peças, vai tudo tipificando Jesus, vai mostrando o maná que tipificava Jesus, tudo no Velho Testamento, até chegar a Jesus. Até as leis, as coisas que tinham que fazer, tudo chegava até Jesus Cristo. Então, quais são as evidências bíblicas que nos comprova que Jesus é o Salvador? Crendo nas Escrituras. Quando você olha, vê todo o passado, você vai ver que houve uma preparação para a vinda de Cristo. Era uma preparação, mostrando que ele viria. E para o judeu, até hoje, ele virá, ele virá. E para nós que não somos judeus, ele já veio. Jesus já veio. E ele voltará outra vez para nos levar, para estarmos tudo novamente com ele. Tudo apontava para o Senhor Jesus, tudo. Tudo era uma sombra. E hoje as pessoas querem de qualquer maneira fazer você ficar vivendo rituais. Essa semana eu passei ali, estava indo no centro, estava vendo lá uma galinha esperneando e um trabalho feito em volta dela. E ali acho que era um galo, estava bem grandão, morrendo ali. Ou seja, sacrifícios para as coisas erradas, sacrifício para um monte de coisas. E o homem está sendo enganado cada dia que passa. Mas Jesus, ele é um sacrifício perfeito. Então, irmãos, Jesus pode te salvar. Eu, como crente, eu falo, ele não pode, ele já me salvou, eu já sou salvo em Cristo Jesus. Temos que ter essa certeza. Quando Jesus veio, tudo se cumpriu nele. Cessou as matanças de cordeiros. Até para entrar no Santos dos Santos, tinha um véu. Esse véu tinha uma grossura de 8 centímetros. Ninguém passava por ali, só o sumo sacerdote. Só ele entrava, no passado, uma vez por ano, e perdoava o pecado de todos. Incrível isso? Não, ele cobria o pecado. Depois, mais um ano que vem, novamente, ia lá, levava o sangue pelo pecado dele, pelo pecado do povo, apresentava, e se ele saísse, Deus aceitou. Agora, e hoje? Cristo Jesus é muito mais do que um bode, do que um carneiro, do que esse sacrifício. Ele morreu numa cruz. Foi real a sua morte. Foi visível. Então, quando Jesus veio, tudo se cumpriu nele. Cessou as matanças de cordeiros, rituais. Jesus, ele se apresenta como o Salvador. Ele é o único que pode falar que ele é o Redentor. O Vinícius agora está ensinando o Asaf a falar. João 14:6. Asaf, Jesus é ele caminho e a verdade. E ele vai respondendo, vida. João 14:6. Olha que lindo. Então, ele
é o Salvador, Ele é o Redentor, porque eu e você precisamos de um Redentor. Quando eu estava na escola, eu nunca esqueci, acho que eu estava com 13 anos, o meu professor, ele era muito culto, ele falava assim, olha, tem 3 respostas que nenhum ser humano consegue ter. De onde veio, o que faz aqui e para onde vai. E nós todos concordávamos com ele. Nós não éramos cristãos, assim como hoje somos. Hoje a gente entende de onde nós viemos, o propósito pelo qual estamos aqui e para onde vamos. Nós sabemos, só existe 2 destinos, o céu ou o inferno. E nós estamos aqui com um propósito, servir a Deus e adorar a Deus. E nós viemos dele, porque o Adão veio de Deus. Mas ele falou que ninguém conseguia responder essas perguntas. Isso quando eu tinha 13 anos. Então isso já tem 44 anos. Eu tenho 57 anos. Então, irmãos, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. A evidência é que ele é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Ele é o bom pastor. Foi ele que deu a vida pelas ovelhas. É ele quem diz assim, creia em mim, quem crê em mim será salvo. Olha, João, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele é o bom pastor. Então, é Jesus Cristo. E também Jesus, Paulo um dia falou assim, ó, Paulo fala o que Jesus diz. Ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha Atos 16, 31. Atos 16, 31, é quando ali Paulo vai pregar o evangelho para o carcereiro. Aí ele vai, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Existe uma vida eterna. A única forma de sermos salvos é crendo em Jesus Cristo. E aí, eu fico perguntando, que dificuldade é que crê em Jesus? Eu só tenho uma resposta. Se você tem dificuldade para crer em Jesus, ou se o ser humano tem dificuldade para crer em Jesus, eu vejo que existe alguém por detrás que não quer que a gente creia e que a gente confie. Porque a Bíblia nos fala também, em 1 Coríntios 4, 4, ou 2 4, 4, diz assim, o Deus deste século, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, a luz é Cristo, não resplandeça sobre os vossos corações. Então existe alguém, existe um ser que não quer. Vem, por favor, é 1 Coríntios 4, 4 ou 2, não sei. Vai falhando já também. 4, 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Então está óbvio aqui, ó. A pessoa não aceita por quê? Está aí, ó. O inimigo. E o inimigo não está com a cara que as pessoas pensam, não. Está nesse sistema. Para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória. E a outra parte que fala assim, que o homem não quer ir para a luz, para que as suas más obras não sejam vistas. Então, é uma luta. O homem também, às vezes, ele quer continuar. Mas o fato do homem não querer, já é uma coisa maligna também. Então, irmãos, quando Jesus veio, ele cumpriu tudo. Ele cessou tudo isso. Agora é só crermos nele, porque ele é o bom pastor, porque ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ele falou, aquele que vem a mim tem a vida eterna. O que você quer mais do que isso? Porque por mais que você tenha todas as riquezas, todos os bens, por mais que você goste de todas as coisas, você vai chegar aqui no máximo, chegar a 100 anos agora, não sei. Mas o que adianta chegar aos 100 anos também? Você não vai ter gosto, não vai alegria nenhuma mais, não vai ter prazer nenhum. Que o nosso prazer, a gente vai ficando, a gente já vai perdendo todo o vigor. Nós temos a vida eterna. Então, a coisa mais importante que nós precisamos é a vida eterna. Então, quem crê será salvo, terá a vida eterna. A vida eterna é para nós, irmãos. E está através do nome de Jesus. E parece que a gente tem que ficar falando isso sempre, porque quando você menos espera, um monte de pessoa sai da igreja. A gente já está... Estou careca de ver isso já. E vai para aquilo que não tem nada de Jesus.
e vai dizer que lá está melhor do que quando era evangélico, crente. Eu não consigo entender isso. Se aquela pessoa teve no nosso meio mesmo, para hoje está onde está, anulando tudo que Jesus falou. Então, irmãos, nessa noite, não há outro nome dado, a não ser o nome de Cristo. É Jesus mesmo. Não tem lugar para outro. Foi Ele que morreu numa cruz. Foi Ele que veio ao mundo. Foi Ele que se fez homem. Ele despiu de si mesmo para nos ensinar e nos mostrar que Ele é o caminho. Amém? Então, sola as Escrituras, solo Cristo. Só. Não adicione mais nada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. O que você crê na Santa Igreja? É isso. Creio na Santa Igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Espírito Santo, creio em Jesus Cristo, creio na Santa Igreja. Creio na Santa Igreja, querido. Creio em Jesus Cristo. Creio em Deus. Creio no Espírito Santo. É uma trindade. Não é quarteto, não. Não é quíntuplo também, não. Não é mais. É só 3. É Pai, Filho e Espírito Santo. E não é só 2 também, não. Que algumas é só 2. Outras é só 1. Não é 3. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos estar de pé nesse instante. Solo Cristo. Solo. Essa foi a preocupação. Esse foi o movimento da reforma. Foi com esse intuito de mostrar para a igreja que ela deve seguir só Cristo. E como diz alguém, é Cristo em primeiro lugar sempre. É Cristo acima de tudo e de todos. Acima do bispo, acima do pastor, acima do missionário. A igreja é a única. Que eu já falei várias vezes, o dia que a maná começar, que alguém dizer que nós somos os únicos, traz pedra e joga no pastor, porque nós não somos os únicos, não. Mas eu conheço um monte de religião em que são bem de nome, elas falam que são as únicas. E são igrejas pentecostais. Parece que a salvação só está ali. Não, está ali não. A salvação não está em nenhuma igreja, a salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, deve-se pregar Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Vá para casa, leia essa palavra um pouco, medite nela. Hoje falou sobre um homem que foi curado por causa do nome de Jesus. Converse com o Senhor. Senhor, tira de mim essa coisa que está me incomodando. Como a irmã aqui falou na oração, a doença do século é a depressão. Estão falando que a doença do século também é a ansiedade. Deixa de ser ansioso ou ansiosa. Aquela preocupação com o que vai ser o seu filho. Você não sabe nem se ele vai chegar a ser adulto. Eu fico vendo alguns, meu filho vai ser um pastor quando crescer. Eu conheci um monte que falou isso, as crianças já partiram. Eu conheci mesmo. Fica com você. A gente... Tá, é uma boa, é boa, mas a gente não sabe o amanhã para ninguém. Então, essa ansiedade, essa preocupação, a chuva a semana toda direto. Não, hoje já deu uma estiada. E eu falei, Senhor, puxa vida, podia dar mais uma estiadinha por aí, né? Que a chuva que já deu esse mês, já molhou o suficiente para o mês. A chuva de 24 horas já molhou por um mês. Mas agora eu vou fazer o que é Deus. Aí alguém me falou, lá do outro lado assim, São Pedro abriu as comportas. São Pedro não abre comporta de nada. São Pedro não manda chuva em lugar nenhum. São Pedro está guardando, São Pedro, o seu Pedro, o Santo Pedro, ele está guardando o juízo, a ressurreição. Está lá com o Papai do Céu. Mas não está te vendo, não está me vendo, não está aí, nada disso. Pedro, o Paulo, o João, esses que partiram com o Senhor antes, estão tudo aguardando ainda a ressurreição. Todos estaremos juntos com o Senhor naquele grande dia. Isso aí é uma palavra para outro momento. Então, confiemos somente em Cristo Jesus, dia após dia. E anime as outras pessoas. Fale do amor de Deus para as pessoas. Aproveite as oportunidades. De repente vai ser o último dia, amanhã. Pode ser o último dia hoje, ninguém sabe, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelas sagradas Escrituras. Porque ela fala dela mesma que ela só é as Escrituras. E agora ela está nos mostrando, pela revelação do Senhor, que é só Cristo,
Obrigado, porque depois é só pela fé. Oh Deus, só pela graça. E depois toda a glória, só a Ti, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não inventarmos coisas. Tem tanta invenção no meio evangélico. Tem tanta coisa. Pai, tanta estratégia humana. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Jesus, nos ajuda. Nos orienta. Nos revela. Ajuda-nos a Te entender, a Te compreender e a crer somente em Ti. A confiar somente em Ti. Nos abençoe. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua graça sobre cada um de nós. Senhor, tenha piedade de cada membro dessa igreja, de cada um que nos ouve à distância. Seja com eles, mostra para eles que toda oração deve terminar em nome de Jesus. Tudo que nós pedimos é em nome de Jesus. Foi Ele que morreu numa cruz, mas foi Ele que ressuscitou por nós. Te damos graças por isso. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. E agora dizemos que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneça sobre a igreja, hoje e sempre. Amém. A todos, a paz do Senhor. Eu tenho 3 avisos para dar. O primeiro é que o nosso bazar missionário vai passar por uma renovação, então a gente está fazendo uma queima de estoque, tudo a R$2. Então é hoje, agora depois do culto, e amanhã das 2 horas até as 6 horas da tarde, tá? Como amanhã é feriado, então a gente vai estar vendendo tudo a R$2, todas as peças, para a gente poder renovar o mostruário ali, as roupas. E sexta-feira nós temos o nosso culto espanhol às 7h30, tá? Venha que esteja presente, convide outras pessoas, e sábado às 3 horas nós vamos ter o nosso evento com as crianças, né, em comemoração ao mês das crianças e também ao mês da reforma. A gente vai estar falando sobre a festa da reforma. Vamos estar trazendo esse estudo todo aqui que a gente está tendo bem resumido para elas. Vai ter cama elástica, vai ser piscina de bolinha, vai ter um monte de coisa para elas. Então vai ser às 3 horas da tarde até ali umas 6 horas. Então traga as crianças, a gente vai estar enviando o convite pelo WhatsApp. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor.